gente que acha charmoso usar óculos, mas tem quem prefira as lentes de contato, seja para correção de grau ou até mesmo para mudar a cor dos olhos. Esse acessório está cada vez mais presente na vida dos brasileiros, mas não basta comprar e sair usando, não. O uso incorreto pode causar sérios problemas à visão, inclusive à cegueira. Desde criança, a Magna tem problemas de visão. Com 16 graus de miopia em cada olho, a vendedora optou pelas lentes de contato. Hoje ela é cuidadosa, mas confessa que errou quando comprou acessórios sem prescrição médica. Segui a receita do óculos, porém a receita do óculos não deu certo, porque o grau ficou muito forte, comecei a ter dores de cabeça, enxergar embaçado. Aí tive que voltar no oftalmo. Os cuidados com a higiene das lentes são fundamentais e vão desde lavar bem as mãos, depois colocá-las na ponta do dedo e levar até os olhos. Para guardá-las, o ideal é utilizar um estojinho próprio para lentes. A caixinha sempre trocar os produtos, o produtinho para lente e sempre lavar água e sabão ou ferver. Metade da população brasileira precisa de correção visual de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Desses, só 2 milhões optam pelo uso da lente de contato. Nos últimos 12 meses, o uso de lente de contato sem prescrição médica saltou de 25% para 30%. Este crescimento tem a ver com a venda livre das lentes pela internet em algumas óticas. O Conselho Federal de Medicina determina que a indicação, a adaptação e o acompanhamento das lentes de contato devem ser feitas exclusivamente por médicos. É isso aí, para falar sobre os cuidados que devemos ter com o uso das lentes de contato, estamos recebendo aqui no estúdio o médico oftalmologista Marcelo Colombo Barbosa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um Eu que prazer agradeço estar com vocês. a sua presença. Acho que é um assunto muito importante. A gente viu aí que todo mundo pode comprar até pela internet as lentes de contato, né, doutor? Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque a lente de contato é um acessório que ela pode ser uma opção ao óculos, mas é uma opção que precisa ser indicada pelo médico e feita uma adaptação pelo médico oftalmologista, porque a lente de contato ela vai ter um contato direto com a sua córnea, que é essa membrana transparente. A gente consegue mostrar aqui? Ele trouxe um olhinho aqui para a gente ver, é sempre bom ilustrar, né? Vamos Então, ver se a gente o olho entender ele tem a melhor. córnea, que é essa parte externa, onde vai ser colocado a lente de contato. Então é imprescindível que o médico oftalmologista faça um exame completo do olho do paciente para detectar direitinho a curvatura da córnea e a integridade do olho. Se existem algumas patologias que poderiam ser contraindicações ao uso da lente de contato. Porque pode até ferir a córnea, né? Com certeza, os pacientes Perigoso. que são mal orientados ao uso da lente de contato, o interessante é falar que não é a lente de contato que faz mal, é o mau uso e a má orientação do paciente. Entendi. Porque se você usa corretamente com as orientações do médico oftalmologista, você vai ter uma boa indicação, uma boa adaptação e ela vai fazer bem para você. Certo. Se você usa de maneira errada, por exemplo, você não sabe fazer corretamente a asepsia, ou você faz um abuso do uso das lentes, usa mais que 12 horas de lente de contato, não tira a lente de contato para dormir. Eu ia te perguntar sobre isso. Não pode dormir com a lente de contato de jeito nenhum, né, doutor? De jeito nenhum. A lente de contato, ela como vai ficar sobre a córnea, como se fosse uma capinha aqui em cima dessa parte que é a córnea, ela vai diminuir a oxigenação do olho. Então, se você abusar o tempo, geralmente mais do que 12 horas de utilização contínua de lente de contato, você vai causar uma diminuição da oxigenação da córnea e você vai começar a levar o olho a sentir sofrimento. O olho vai ficar vermelho, vai começar a sentir sensação de areia, a luz vai começar a incomodar e vai ser principalmente uma porta de entrada para infecções que muitas vezes podem ser gravíssimas, que podem até mesmo levar à cegueira. Entendi. O ideal, então, é a pessoa acordar. E como é que tem que fazer essa asepsia da lente de contato? Bom, Qual os seria usuários o de lente de correto? contato, após uma avaliação médica, uma indicação correta, o modelo de lente, se é uma lente descartável ou de uso prolongado, a utilização basicamente vai ser, você acordou de manhã, lavou o rosto, você tirou as lentes do seu estojo de lente de contato, tá? Você coloca na córnea, você pode utilizá-la em torno de 8 a 12 horas, dependendo da sua orientação do médico oftalmologista. Direto, né? Direto. Depois é que retira. Não pode ter contato com praias, piscinas, águas contaminadas, porque são fontes de infecção que podem levar a infecções seríssimas na córnea. Geralmente, depois de 12 horas, você retira as lentes, você coloca no estojo, você precisa utilizar substâncias específicas para a limpeza
das lentes, que vendem livremente em farmácias, que contêm tanto antibióticos, antifúngicos, substâncias que vão matar qualquer tipo de micro-organismo que possa estar aderido às lentes de contato. Limpar mesmo a Limpar lente, as lentes de né? contato. Tá. Jamais pode utilizar soro fisiológico, que é um outro costume errado da população, em achar que é apenas lavar as lentes de contato com soro fisiológico e colocar nos olhos. Jamais. Você precisa fazer uma asepsia correta com o produto específico de lente de contato que vende livremente em farmácias e deixa no estojinho. No dia seguinte você tira o estojinho e pode colocar direto nos olhos. Tá, doutora, eu li, não lembro agora onde foi, mas foi alguma coisa nos Estados Unidos, que uma mulher com a mão úmida, a mão molhada, ela lavou as mãos com a mão molhada ainda, ela pegou a lente e aquela água estava contaminada. Então a água contaminou a lente que contaminou os olhos dela. Isso pode acontecer? Seria o ideal então o quê? Secar as mãos antes de colocar a lente? Toda vez que for manipular as lentes de contato, a lavagem das mãos é importantíssima. Água com sabão para poder manipular as lentes. Uma vez lavou as mãos, aí você vai manipular as suas lentes. Por que você falou isso? É interessante. Qualquer tipo de água, tá? Ela contém micro-organismos. Esses micro-organismos estão em baixa quantidade ou em alta quantidade. Você pega uma água que não foi realmente bem tratada, está contaminada, aqueles micro-organismos eles vão para a lente de contato e da lente de contato em seguida para os olhos, vão para os seus olhos. E podem causar o quê? O que a gente chama de úlceras corneanas, úlceras de córnea. São lesões na córnea infecciosas, verdadeiras colônias de bactérias que vão se instalar na córnea e vão começar a progredir. As complicações de lente de contato, elas vão desde o que eu falei, de uma falta de oxigenação correta do olho, até nos casos extremos, em formação de infecções gravíssimas que podem levar até transplante de córnea. A gente tem várias histórias de pacientes que usam lente de contato, não limpam corretamente ou abusam. Quantos adolescentes chegam de baladas, esquecem de tirar a lente, vão dormir, chega no dia seguinte e acorda com uma infecção na córnea. Então aqui chama a atenção dos pais de sempre estar supervisionando, porque com esse interesse dos adolescentes em utilizar lente de contato, sob supervisão médica é correto, mas tem que ter sempre um adulto supervisionando esses adolescentes. E nesse caso da água que a gente falou, então o ideal seria a pessoa secar bem as mãos antes de manipular a lente, é isso? Isso. Você lavou as mãos, seca as mãos e você vai manipular as lentes corretamente. E você falou de adolescentes, a partir de qual idade a pessoa pode usar? É recomendado que use lente de contato? A lente de contato, ela tem um perfil bastante pessoal de cada indicação. Geralmente, na prática diária, acima dos 12 anos, você pode indicar corretamente, com supervisão médica e principalmente com a conscientização dos pais. A partir dessa idade é uma idade possível de utilizar lente de contato. Mas o que eu vou frisar bem é a orientação médica, o acompanhamento e principalmente a supervisão dos pais. São importantes nessas faixas etárias onde você ainda não tem essa critério de responsabilidade de tirar, colocar. Sim, então isso é importante. Tem que estar sempre atento, né? Tem que estar atento. E tem contraindicações ou qualquer pessoa pode usar? Então, voltando, a gente precisa fazer um exame oftalmológico para ver a indicação correta do paciente. Por exemplo, pacientes que têm olhos muito secos ou têm doenças em pálpebras que acumulam secreções nos cílios, como doenças como blefarites, ou pacientes que têm olho seco, eles não são os melhores pacientes para se indicar lente de contato, porque pode piorar essas situações que eles já apresentam. Então, um paciente que tem olho seco, por exemplo, mulheres depois de 50 anos, naturalmente desenvolvem o olho seco pela baixa hormonal, então já começa a não ser uma boa indicação a utilização corriqueira de lente de contato. Pacientes que apresentam doenças de pálpebra, se eles não tratarem primeiro a doença da pálpebra, eles não conseguem utilizar lente de contato e principalmente chama atenção aos alérgicos, pacientes alérgicos, conjuntivite alérgicas, eles não conseguem ficar com a lente de contato e a lente de contato pode até piorar o processo alérgico. O ideal é sempre procurar um oftalmologista antes de usar, né? A adaptação da lente de contato, ela tem que seguir o padrão do exame oftalmológico, que não vai considerar apenas a córnea, mas o olho como um todo. Tá. Doutor Marcelo, a gente vai chamar agora a participação do repórter Felipe Pereira, que ele está lá em Campinas, ele usa óculos e parece que tem uma perguntinha para o senhor. Pode falar, Fê. Pois é, Vanessa. A gente está aqui acompanhando ainda a movimentação, claro, da Polícia Federal em Indaiatuba, né? Claro, a gente volta a trazer mais informações a qualquer momento, mas eu não podia deixar de participar desse assunto, porque eu tenho duas perguntas, na verdade, para o doutor Marcelo. Bom dia, doutor. A primeira pergunta é a seguinte, vocês estavam até falando com relação ao perigo, né? Não estar com a mão molhada para colocar a lente, lembrou aquele caso da britânica que ficou cega de um olho. Quando se usa lente de contato, vai em banho de piscina, vai em banho de mar, quais são os cuidados? Os cuidados devem ser redobrados
assombrados nesse caso. E a segunda pergunta, doutor, é a seguinte: existe um grau máximo que a lente consegue suportar? Tipo, por exemplo, tenho 7 graus de miopia. A lente consegue isso? Existe um máximo para isso? Bom, muito interessante as perguntas. Em relação à primeira pergunta sobre a manipulação da mão molhada ou entrar em piscinas, em águas possivelmente contaminadas. Eu frisei lavar as mãos, secar as mãos. E quando você for a uma praia, uma piscina, você toma muito cuidado para que aquela água não entre dentro dos seus olhos. Nós recomendamos, inclusive, se o paciente precisar realmente usar uma piscina, que ele adquira um tipo de lente que a gente chama de uso diário, descartável. Ele usou a lente de contato, ele entrou na piscina, evitou que a água entre nos seus olhos, ele descarta aquela lente e joga fora. Porque o problema da contaminação vem de você ter contato com aquela água contaminada e aquilo ficar no seu olho proliferando as bactérias. Então, a orientação é essa. De preferência, for para uma lente de contato, você... O ideal é não usar, né? Em piscina, mar, né, doutor? Vai para a praia, entra em piscina, nem em levar, mar, né? Porque pode sujar ali na areia também. O que a gente fala sobre lente de contato é assim, os pacientes que são nadadores, que precisam treinar com isso, você pode usar uma lente de descarte diário. Tá, e usa e joga fora. Usa e joga fora. Agora, outra pergunta interessante sobre o grau. A lente de contato ela é uma ótima opção, inclusive, para a correção dos altos graus. Porque quanto maior o grau de miopia, por exemplo, do paciente, o óculos vai ficando muito grosso. Sim. E vai distorcendo a visão dele, porque a visão acaba sendo apenas o centro do óculos. Incomoda também, Incomoda, né? ele perde campo de visão. Então, a lente de contato, principalmente para esses pacientes com graus altos de miopia ou hipermetropia, é uma ótima indicação, porque você consegue dar uma qualidade de visão para aquele paciente sem perder campo de visão. Tá aí. Então, 7, 10 graus, 12 graus, você consegue adaptar em lente de contato, sim. Tá certo. Fê respondeu suas perguntas. E você usa lente de contato também, Fê? Nunca vi, sempre de óculos. Então, não sou muito fã de lente de contato, não, até porque eu sou descuidado, né? Então, eu prefiro usar óculos. Se com óculos eu já sou descuidado, imagina com uma lente de contato, então. Não, deixa o óculos mesmo, é melhor. Tá bom assim. Tá bom mesmo, tá charmoso de óculos. Fê, daqui a pouco a gente volta a se falar. Obrigada pela sua participação, viu? Doutor, você trouxe também as lentes descartáveis que a gente falou agora há pouco, né? Que você falou que é importante para quando for usar piscina, praia. Sim. Seriam essas lentes que compra em farmácia? A lente descartável, ela pode ter tanto o uso diário, descarte diário, como também descarte mensal. Tá? Existem também lentes de uso prolongado, que são lentes de troca anual. Tudo depende do material que elas são fabricadas. Certo. Tá? Os materiais descartáveis têm uma duração em média ou diária, que é o que eu falei de um paciente que precisa usar num determinado momento e descartar, outras de uso mensal, que são essas aqui. E aí, como é que compra? De acordo com os graus do paciente? Isso. A lente de contato, como eu expliquei aqui no nosso olho esquemático, ela vai depender da curvatura, que seria o molde do olho do paciente, associado ao grau que esse paciente apresenta. Então, a somatória entre o grau e a curvatura vai definir qual tipo de lente de contato que o médico oftalmologista vai muito bem saber orientar e fazer essa adaptação da lente de contato. Existem formas de comprar lente de contato, mas frisando bem, uma coisa é comprar a lente, outra coisa é você fazer a adaptação, que é um ato médico. Não adianta você comprar qualquer lente e colocar no seu olho, porque cada córnea, que é essa camada externa dos olhos, tem como se fosse uma impressão digital, que é diferente a minha, da sua. Então, você precisa saber que é a curvatura, que é essa impressão digital que o seu olho tem. E as lentes de contato coloridas, doutor? Que isso a gente vê muito, você falou até dos adolescentes aí que esquecem de tirar e usam muito isso também. É recomendado? Então, é extremamente comum, é uma possibilidade, mas como eu frisei, precisa ter uma supervisão nos casos dos adolescentes dos seus pais, para saber que aquilo que está trazendo aquele benefício estético também pode causar um malefício se mal utilizado no dia a dia. A lente de contato colorida, ela é uma opção sim para o paciente que deseja esteticamente poder mudar a cor dos olhos, mas ela segue as mesmas orientações rigorosas de utilização entre 8 a 12 horas por dia, não utilizar a lente de contato para entrar em água, piscina, fazer a asepsia correta diariamente, tá? E principalmente fazer uma avaliação médica para saber se o seu caso é permitido e indicado do ponto de vista oftalmológico a indicação da lente colorida. E quem não precisa usar óculos, mas quer colocar um olho azul? Pode? É possível também. Precisa fazer o exame oftalmológico para saber se o olho dele está indicado a utilização da lente de contato. É claro, pensando na saúde do indivíduo. Sim. Por que a gente frisa aqui a parte médica? Porque o médico ele vai estar preocupado na saúde ocular do indivíduo. Ele não vai estar preocupado apenas no aspecto estético. Sim. Quantos adolescentes que não chegam no dia a dia, doutora, eu quero mudar a lente, a cor do meu olho.
Você vê que aquele paciente tem doenças palpebrais por causa da oleosidade que a acne pode desenvolver e não tem indicação. Então, você precisa frisar para ele, principalmente para os pais, que aquela indicação pode trazer até complicações para ele. Doutor, só para a gente encerrar, de quanto em quanto tempo a pessoa deve procurar um oftalmologista? Quem usa óculos, no caso, ou lentes de contato, de quanto em quanto tempo é ideal voltar ao oftalmologista? Então, a lente de contato é uma adaptação que precisa ser um acompanhamento semestral com os pacientes que usam lente de contato. Os pacientes que não usam lente de contato, um acompanhamento anual preventivo, principalmente depois dos 40 anos, é fundamental para se fazer a avaliação da saúde ocular, que não é apenas passar grau de óculos para o indivíduo, é fazer o exame de fundo de olho, pressão ocular, porque existem diversas doenças que estão envolvidas e muitas vezes os pacientes eles pensam que é grau, e muitas vezes tem doenças a mais que eles não sentem absolutamente nada. E às vezes nem tem sintomas, né, doutor? Não tem sintomas, como o glaucoma, por exemplo. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer. Conversei com o médico oftalmologista Marcelo Colombo Barbosa. Obrigada, boa tarde para você. Boa tarde.